Estou recebendo uma visita aqui muito especial, meu amigo Vilmar Minosso está aqui visitando a gente. Obrigado, Minosso, pela visita aqui. Seja bem-vindo a Itaberá Rede Bandeirantes. Olá, bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Itaberá Bandeirantes. Quando soube que você estava aqui, fiquei muito feliz porque acompanho o teu trabalho há muito tempo, né? E essa é uma rádio que ela tem um foco no jornalismo e tem história, né? E muita. Por esse microfone, estou falando em rede nacional, passaram Fiore Gigliotti, por exemplo, né? Entre tantos, Milton Neves, que está lá, o Neto, com aquele seu jeito de ser, mas que tem uma gama de audiência, né? E tantos outros que fazem parte dessa rede e nas suas afiliadas, trazendo a informação local, né, com o nacional. Então, dispensa comentários, falar da nossa amizade aqui, que nós éramos, né, como dizia o saudoso Rodolfo Sestren, galinha de Garnizé, bem jovens. Nenenzinhos, né? Começando no rádio. O Minosso está aqui fazendo uma visita, tu ainda não voltasse ativa na TVL, na Rádio CBN, ainda está afastado, se recuperando. Minosso passou por uma dificuldade muito grande durante a pandemia com a Covid. Ontem eu vi nas redes sociais, reprisando, que exatamente ontem foram 2 anos atrás que eu saí da UTI. Olha, depois ainda fiquei mais um mês no hospital, então foram 4 meses. 4 meses, né? 3 na UTI e 1 em recuperação depois para poder voltar para casa. E ainda em recuperação, todo esse tempo você viu a dificuldade que eu tenho de mobilidade. O meu problema maior, eu acho que está na mobilidade. Pode ver aqui a mobilidade da mão, por exemplo, que fica umas sequelas. A neuropatia que me deixou problema de mobilidade na perna. Mas estamos aí, com a graça de Deus. Aí eu quero aproveitar, eu já te disse isso na Galega, e vou repetir aqui, não me canso de dizer. A corrente positiva, independente das denominações religiosas, né? Pedindo ao patrão lá de cima para que me desse a oportunidade para continuar aqui. E aqui estou, graças a Deus. Que bom. E o carinho que eu tenho por vocês e por todos aqueles que ao longo desses 37 anos, quase 38 de vivência aqui em Blumenau, a gente construiu amigos e amigas, e é impressionante por onde eu ando, que eu nunca, certas pessoas que vêm com uma tal a proximidade, que parece que a gente, é como eu e você aqui se conhecendo há tanto tempo, você não faz ideia das pessoas que estão no outro lado, né, ouvindo a gente que a gente nem imagina, né? Que a gente não imagina. E aí vira rotina, a gente está aqui, no teu caso aqui, todo dia falando, a pessoa te ouve, mas quando acontece coisas como aconteceu comigo, a pessoa vem e se aproxima e diz, pô, te acompanho, estou sentindo falta de você retornar ao trabalho, e aí você percebe o quanto de pessoas. O rádio é uma coisa fantástica, eu sou apaixonado por isso. O rádio, ele tem esse dom de criar amizade entre pessoas desconhecidas que não se veem, né? Claro que com a evolução, com a internet, hoje as pessoas podem acompanhar a gente com imagem e tal. Mas principalmente antes, né? As pessoas não se viam, não se conheciam e conheciam pela voz. E eu era um pouco avesso a essa coisa de da imagem no rádio, né? Porque era a voz, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui nos primeiros anos na Rádio União, que ela tinha sede aqui no Edifício Brasília, as pessoas iam lá para conhecer os nossos colegas apresentadores. Sim. O Jairo de Barros, que trabalhou na Bandeirantes, né? Que veio de São Paulo. Sim, veio de São Paulo para cá, engraçado. E era o que mais frustrava, né? E que vozeirão. E ele chegava assim, as pessoas... Não, mas ele era uma pessoa da minha altura, né? Ele era baixinho e forte. E pelo vozeirão dele dava a impressão que era o Mirandinha também. Né? Não, eu achava que pela voz... Era uma pessoa alta, tipo aquele que joga basquete, assim, e ao invés, não, a voz do microfone, assim. O Jairo era uma pessoa fantástica. Jairo de Barros, Walter Mickey. Tanta gente, né? Maravilhosa, Sestren. Milton Amorim, Nilson Fabeni, nosso grande amigo. Eu recebi uma agora da Câmara levando o nome dele. Aliás, parabéns, merecido. Não, né? Mas eu fiquei tão feliz por homenagear alguém, e eu posso dizer isso aqui na tua frente, porque você trabalhou tanto quanto eu junto com o Fabeni. O Fabeni foi meu professor. Eu ia dizer nosso professor, né? Porque a gente era neném, né? Como dizia o Sestren. Eu que, quando o Sestren dizia assim, Minosso, tu vai no final de semana narrar Beck e Chapecoense, eu vou te homenagear, tu vai narrar Beck e Chapecoense. É lá em Chapecó. É longe. E aí,
E o Fabene, eu engateando para narrar os jogos, ele me dava algumas dicas, né? Então foi professor, e não era só professor aqui da redação, do microfone, era fora nos bastidores, era um amigão, né? A frase do Fabene, né? Quem não tem competência não se estabelece. E para mim foi o melhor comentarista que eu tive a oportunidade de trabalhar. Olha só, Jorge, com quem eu trabalhei, eu repito, Nilson Fabene, Aldo Pires de Godoy, Rodolfo Sestrem, Josemar Moraes, o Milton Rolim. Tu trabalhou com a Nuzek também? Trabalhei com a Nuzek pouco tempo. Quando ele voltou de São Paulo, eu trabalhei, eu acho, um mês depois ele foi para Nereu. O Anuzek era um pouco diferenciado porque ele vinha da escola da Jovem Pan. Sim, ele trabalhou. Que era uma rádio de alto nível. Ainda é, né? E quando veio para cá. Aliás, a história do rádio em Blumenau é muito interessante, é uma pena que não é muito divulgada. A gente teve a segunda maior rádio do sul do Brasil, né? Que foi a União. É a segunda. Não, era a terceira, né? Era Gaúcha, Guaíba e União, né? Eu recebi, na época era Telegram, que o Sestrem, o Pedro Lopes, com quem também trabalhei aqui, depois virou diretor da CBF, né? Ele foi ser presidente da federação e depois foi lá para a CBF. Na Copa de 86 ele era o diretor, era responsável por Zico, Falcão, Sócrates. Olha só aí, era nosso. Eu vou dizer nossa porque ele trabalhou contigo depois, posteriormente também. Sim, anos. Então, e olha só, e saiu daqui. Então nós tínhamos essa gente toda aí e eu recebi o telegrama da BBC de Londres que tinha os direitos de transmissão da Copa do Mundo para ver se a União ia fazer tal amistoso da seleção. E aí, claro, a gente repassava, o Sestrem vai, não vai, e o Sestrem ia sempre. Fazia sempre os jogos da seleção brasileira, fazia com o Melo ali, fazia com a Rádio Sociedade da Bahia, uma parceria. Né? Então era mesmo, a Gaúcha e a Guaíba, depois a União, era 50. Era uma coisa gigantesca. Você lembra do Haroldo Paz? Lembro, meu Deus, Haroldo é nosso irmão, né? Nosso colega nosso também. E depois ele ficou com a Brasília, que era da rádio. Nós saímos daqui para Chapecó para transmitir o jogo. Na Brasília nós íamos escutando a União, cara. Sabe o que é isso? Eu me lembro que o Mirandinha dizia que foi lá acertar lá com a Seara, Perdigão, lá no Oeste, botava o radinho em cima da mesa para dizer, a rádio pega aqui e fecha um contrato. E uma noite, fechavam. Um jogo Joinville e, se eu não me engano, Joinville e Cruzeiro, ou Atlético. Era lá no Mineirão. Descendo as escadarias do Mineirão depois do jogo, que recolhíamos os fios, o Enem Mendes com um radinho, aquele motorrádio, sabe? Aquele de pilha média, que não tem mais. Aqui, estamos pegando aqui, à noite, tipo 11 e pouco. O Zé Góes era o plantão esportivo, deu para ouvir ele lá dentro. Olha só, em Santos, que era litoral, assim, o Jair aliás, falasse cartas. Um outro nome saudoso do rádio blumenauense, Enem Mendes. Sim. Que começou na Alvorada. Que pirou. Olha deixa só, o saudosismo para lá. Eu te aproveitei que tu estava aqui. É porque você falou. Eu quero que tu fale um pouquinho do SESI. Né, mas só me permita concluir, porque tu diga. falaste que tem pouca coisa escrita. Eu fiz publicidade e propaganda na FURB e fiz um TCC sobre a história do rádio e coisa. E eu tive a oportunidade de ouvir essa gente e colocar no papel. Inclusive do saudoso Sadinha, que você também conheceu. Sim, né? Conheci. Né? E depois, aqui quando fizemos jornalismo, também eu acabei fazendo nessa linha do jornalismo em cima do rádio, colocando esses nomes e a história. Você vê, o rádio nasceu primeiro em Blumenau, a TV foi primeiro em Blumenau, o jornal foi primeiro em Blumenau, mas era pioneirismo. Então, para entrar no teu assunto... Em termos de comunicação, a cidade de Blumenau... Futebol também ser primeiro. Vai ser difícil. Já eu fomos, quis fazer né? esse link aí justamente por isso. Se aqui é pioneirismo já fomos. De tanta coisa. Sim, o Olímpico foi campeão 2 vezes, né? Isso. Já fomos. Agora, qual é a importância do SESI para a cidade, Minoso? Por que a gente tem que defender que a prefeitura tem que comprar o complexo esportivo do SESI, na tua opinião? Olha, o Blumenau merece um estádio, né? A região merece. A região. Eu estava escutando aí a tua entrevista com o deputado Ivan. É um estádio, um complexo, que atende à demanda da região. Se houver necessidade, por exemplo, o Brusque, por um motivo não pode jogar lá, perdeu o mando de campo, joga em Blumenau. O Joinville, como o Metropolitano, o Beck fizeram, tem que jogar na casa dos outros a vida inteira. Né? E não é só porque o Metropolitano está em Ibirama. Quantas vezes jogou Itajaí, Brusque, até em Timbó? Lembra que no campo do União, jogou lá, no Marcílio. Então, é necessário um estádio regional. E o complexo do SESI é só construir um... E outra coisa, alguém sempre defende, nós precisamos do estádio de 30 mil lugares. Eu acho que com 10, 12 mil lugares está perfeito para atender a demanda.
Porque eventualmente tu vai ter um time numa final do estadual e daí tem um pouco mais de público, mas aí tem televisão ao vivo, um monte de coisa. Você tem que ter um estádio que atenda, né? Se você conseguir colocar todo o jogo, uma média de 10 mil pessoas, agradecemos. Agradeça a Deus, né? Porque é muito difícil. E eu acho que tendo o estádio, nós vamos fortalecer o futebol da cidade e da região também. Eu acho que falta isso. É o pontapé inicial, né? Porque o torcedor daquele é um apaixonado pelo futebol. Além disso, o governo também defende a ideia de que é mais um local para eventos em Blumenau. A Vila Germânica já não dá mais conta do calendário, né? Muita gente procurando a Vila Germânica e pouco tempo para poder se ceder o espaço. Aí vem o centro de convenções, que está nessa mazela aí de problemas com a empresa. E seria mais um local para eventos, quem sabe para grandes shows, que a nossa região aqui nunca tem, para grandes eventos. E não é só futebol. E a gente precisa do futsal com um local adequado para disputar a Liga Nacional, o vôlei masculino e feminino com local adequado para disputar a Liga Nacional, porque na Liga Nacional de Vôlei desfilam aqui na cidade os representantes do Brasil, da seleção brasileira. E a gente tem que ter essa oportunidade de prestigiar, de apoiar. Né? O handebol masculino e feminino. Então, assim, tem um monte de modalidades. Lá tem piscinas, um monte de eventos e competições, as piscinas, né? Isso. Natação. E como foi construído para atender os operários do SESI, né, quando o saudoso Bernardo Wolfram Werner foi a Brasília e conseguiu com o ministro Passarinho trazer o SESI para Blumenau, ali se pensou em atender a classe operária. E isso pode ser atendido também. Nós não fomos lá alguma vez jogar futebol de salão, equipes da rádio ou até suíço. A gente jogava lá direto, né? Então, tem que ser para a sociedade. E você pode fazer, tem uma série de coisas que podem ser feitas ali, né? Só que eu não entendi que diz que diminuíram o tamanho do gramado, eu não sei por que motivo foi diminuído o tamanho do gramado. Tem que fazer melhorias aí. 30 milhões custa o complexo esportivo do SESI, sem ampliar a arquibancada, 20 milhões para fazer os investimentos necessários, incluindo a modernização ali do estádio para poder receber jogos de futebol. Qual é o valor do patrimônio hoje, se a prefeitura quisesse? 30 milhões. Pois vai quase o dobro. 50 milhões para deixar ele adequado para poder fazer o que o governo Jorge, precisa. Mas não é possível uma parceria, o poder público, claro iniciativa privada? Claro que sim, mas primeiro o governo precisa ter posse porque tem do espaço imóvel. Lá para se colocar, quem sabe, núcleos de universidade, algumas coisas. Inclusive, né, uma das intenções, uma das ideias era tornar um polo esportivo nacional, né, de algumas modalidades que poderiam se preparar para grandes eventos mundiais aqui em Blumenau. Mas isso tudo vai depender primeiro do quê? Primeiro a prefeitura tem que ter a posse, para depois poder avançar em projetos nesse sentido. Mas hoje à tarde eu estava acompanhando, tem uma audiência pública à noite para discutir. À noite ali na Fortaleza. E à tarde tem a votação? À tarde, para explicar aqui para ti e para a nossa audiência... porque tem gente ligando o rádio agora. Exatamente, né? Como diz o Evelásio Paulo Vieira, a audiência do rádio é rotativa. Acontece o quê? O governador Moisés vetou as emendas parlamentares, entre elas as do Ivan Nats, né, que traria recursos para o SESI, do deputado Ismael dos Santos, que traria recursos para a construção do complexo da Polícia Civil aqui de Blumenau. Então, uma manobra do deputado Napoleão Bernardes na CCJ acabou aprovando a derrubada do veto. Então, esse projeto agora vai para análise hoje à tarde. O veto, né, do governador Moisés vai para análise na Assembleia Legislativa e os deputados vão votar se derrubam o veto ou se mantém os vetos do Carlos Moisés ao orçamento desse ano. Eu sei que talvez não chegue lá na Assembleia, mas eu vou falar aqui para a nossa audiência para dizer o seguinte: eu testemunhei quando o estádio Heriberto Ilse do Criciúma precisou ser ampliado para disputar a Libertadores da América. Por causa da Copa do Brasil, né? Da Libertadores. Da Libertadores da América. O Criciúma foi para a Libertadores. Sabe o que aconteceu? O Wilson, saudosa memória, Wilson Kleinbink, que tinha uma relação forte com o Blumenau, era governador, ele foi lá e liberou o recurso para que a obra fosse efetuada no Heriberto Ilse.
O senhor Espiridião Amin, que por vezes vem aqui, faz sempre uma boa votação e sempre, né, tem uma relação próxima de Blumenau, ajudou, liberou para que o estádio da Ressacada também saísse lá daquele do Adolfo Konder e fosse ser o que é a Ressacada. O blumenauense Luiz Henrique da Silveira, eu entrevistei ele numa final de uma Copa Santa Catarina Metropolitano e Joinville, e ele, com o também saudoso Tebaldi, que era o prefeito, faziam honras a esse belo estádio que nós construímos, que não sei o quê, e eu no final eu disse, na época ele era governador, ou era senador, não me recordo agora, eu disse, Luiz Henrique, o senhor, como blumenauense, não pensa algo similar para Blumenau também? Né? E ele acabou me dizendo que tinha outras prioridades e tal, e não houve assim, para que Blumenau também. Então, todo que é lugar, a Chapecoense ampliou seu estádio, o Herman Asch, que agora é o Aires Marchetti, lá em Ibirão, também foi remodelado, o João Marcato, todos os estádios, acho que Brusque, estão falando que vão fazer uma arena, não sei, mas as coisas aconteceram. Nós aqui precisamos da força política, que é o que tu estás falando, do movimento da sociedade civil. Aí todo mundo dizendo, não, Blumenau merece uma praça de esportes. E quando nós falamos do complexo esportivo, não é só campo de futebol. São outras modalidades que nós acabamos de citar aqui, que vão, o espaço acaba premiando a sociedade de um modo geral. Então, eu acho que, será que para o SESI é legal ficar lá do jeito que está? Claro que não, né? Então, vamos abraçar essa causa e fazer algo que seja útil para a cidade. Mas todos os exemplos que você citou eram de cidades em que havia um futebol forte, né, pujante, que estava em evidência. Ao contrário de Blumenau, infelizmente, em que uma modalidade que ainda não avança. Tivemos, não soubemos aproveitar e agora fica cada vez mais difícil. Então, assim, mas como eu digo, se nós tivermos um estádio ali, fizer um elo de arquibancada, né, de fechar ali 10 mil lugares, 10, 15 mil, reformar as coisas que precisam para atender outras modalidades, nós tendo uma praça boa de esporte, o time vai jogar na cidade. E se joga na cidade, envolve a população, não é só torcedor, envolve a região. E aí você pode, né, agora tem o estádio, agora tem o torcedor. Aí acontece, daqui a pouco algum empresário, alguém resolve vir aqui investir no futebol, fazer alguma coisa. Agora está essa onda aí, dessa SARF, que eu não sei se vai ser negócio. Mas enfim, por que não? Vasco. Por que não pode acontecer? Né? Pode. Vamos torcer. Minosso, obrigado pela tua presença, querido. Eu falo demais porque eu estou tão parado, tão quieto, que daí eu chego aqui... Tem uma previsão para você voltar, Minosso? O que diz o médico? Eu tenho um exame daqui 3 meses, assim, mais aprofundado. Então, mais 3 meses tu fica ausente aí dos microfones, das câmeras. Como eu disse, a dificuldade de... Mas quem sabe a gente se encontra no futuro aqui. De vez em quando. Estás sempre convidado a vir aqui quando quiser visitar a gente, falar um pouquinho aqui. Sabe que a gente tem tanta história para contar, né? Quanto tempo, né, Jorge? Tu começaste que tempo? Que ano no rádio? 81. Tu começasse antes de mim aqui, né? Mas Eu comecei em 86 aqui, fevereiro de 86. Eu vim para cá. Temos história. Valeu, Minosso. Obrigado, querido. Um abraço. Melhoras, né? E volte logo. É o que a gente precisa. Sentimos Muito obrigado tua falta. Valeu. Vilmar Minosso com a gente também nesta manhã.